Olá, comunidade acadêmica, é um prazer imenso estar participando do Congrega. Me chamo Mirelle Dávila, sou graduanda no curso de Direito pela Urcamp e junto com os meus coautores Marcos Duarte e João Paulo Liscano, com orientação de Andréa Tolfo, foi desenvolvido um trabalho sobre o princípio da igualdade, o significado da igualdade e a sua concretização. O nosso trabalho tem por objetivo analisar o princípio da igualdade previsto na Constituição Federal de 1988, a fim de verificar o seu significado e as formas de sua concretização. Primeiramente, um dos marcos das revoluções liberais no final do século XVIII, quando todos lutavam pelo fim do absolutismo predominante na Europa, foi a busca pela liberdade. No decorrer da história, as constituições começaram a assegurar os direitos da liberdade entre as pessoas. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã por garantir o direito de todos os indivíduos, tem explícito em seu texto a afirmação de que é um direito fundamental o princípio da igualdade entre os cidadãos perante a lei. De acordo com o que está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O princípio da igualdade configura um atributo de comparação, de modo que todos devem ser tratados da mesma maneira, a fim de garantir a dignidade universal. Contudo, existem duas particularidades sobre a igualdade que se complementam, a igualdade formal e a igualdade material. A igualdade formal constitui-se da concepção que todos são iguais perante a lei, visa submeter a todos a uma situação equânime atribuída pela lei aos indivíduos, sem discriminação quanto ao sexo, raça, idade, condições socioeconômicas. Destarte, essa forma de igualdade veda qualquer maneira de tratamento desigual. Mas, contudo, surgem questionamentos. Como é possível tratar todos os cidadãos iguais, se quando no cotidiano encontram-se em diferentes posições sociais, passando por diversos acontecimentos caóticos, enquanto outros vivem uma total diferente realidade, com áreas mais acessíveis, como econômicas e sociais? A igualdade formal, representada perante a lei, tem sentido de uma limitação ao legislador e também um preceito de interpretação, não sendo um princípio incondicionado. Olá, colegas da comunidade acadêmica, participantes do Congrega 2020. De acordo com a apresentação Oração aos Moços, Rui Barbosa observou que tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com desigualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Diante desses questionamentos sobre a eficiência na prática da igualdade formal, já que apesar de todos sermos iguais diante da lei, os indivíduos não estão no mesmo nível socioeconômico para receberem tratamento igual. Sendo assim, surge a ideia de igualdade no sentido substancial, que vai além do alcance normativo, pois procura uma atuação fática. Em segunda análise, a igualdade material, também conhecida como igualdade real, substancial e até mesmo efetiva, refere-se que todos os indivíduos devem ser submetidos às mesmas oportunidades. Diante desse aspecto, ela tem por finalidade igualar os cidadãos que, sobretudo, são desiguais. É indispensável entender que os aspectos diferenciadores existentes na sociedade tornam os indivíduos diferentes. Olá, comunidade acadêmica e demais participantes do Congrega Urcamp. Sou João Paulo Ribeiro Liscano, acadêmico do curso de Direito. Dando seguimento ao exposto. Se todos passarem a ser considerados iguais perante a lei, sem considerar as características individuais de cada pessoa, a desigualdade já existente aumentará de forma gradativa. A expressão aristotélica "devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais", na medida de sua desigualdade, é manuseada para explicar a igualdade material. Sob essa ótica, para tornar efetiva a ideia, é necessário diminuir as desigualdades sociais para que tornamos-nos iguais. Aristóteles observa que a igualdade deve proporcionar um tratamento diferente aos desiguais, devendo receber uma justiça distributiva, enquanto aqueles que têm melhores condições socioeconômicas devem receber uma quantidade menor. Assim sendo, o intuito da igualdade material é que todos tenham as mesmas oportunidades e, para realizar essa concepção, é necessário diminuir as desigualdades sociais presentes, por meio do tratamento desigual aos desiguais na medida de suas desigualdades,
promovendo distinções justificáveis, com o intuito de proporcionar proteção jurídica especial às parcelas da sociedade que são hipossuficientes, como a população de baixa renda, as mulheres e os deficientes. O trabalho foi desenvolvido através da pesquisa bibliográfica, sendo que o método de pesquisa utilizado foi o dedutivo. Diante das desigualdades existentes na sociedade e da necessidade de concretizar o princípio da igualdade, surgiram as ações afirmativas, as quais tratam-se de meios de compensação para suprir as desigualdades sociais que existem historicamente, fazendo com que determinados grupos sejam discriminados devido a uma exclusão social que se perpetua até os dias atuais. Essas ações buscam tratamento especial para aqueles indivíduos que se encontram em situação vulnerável por causa de efeitos discriminatórios acumulados do passado. Exemplo disso são os muitos anos de escravidão no Brasil, que resultaram em racismo contra os afrodescendentes, colocando-os à margem da sociedade, impedindo-os de conseguir trabalhos dignos e também excluídos de outros âmbitos sociais. Surgiu, então, as cotas para os afrodescendentes nas universidades públicas, com a reserva de vagas. Diante desse panorama, as ações afirmativas costumam ser medidas temporárias para extinguir as desigualdades sociais que diferem aos cidadãos, submetendo alguns a situações desfavoráveis. Assim, as ações afirmativas não são políticas concretas, mas sim configuram soluções temporárias para um contexto em transformação. Portanto, o princípio da igualdade ele é necessário para uma sociedade justa com todos os cidadãos, e para colocá-lo em efetiva prática é necessário utilizar as ações afirmativas, que são de suma importância para a atual sociedade, tais como as cotas sociais e raciais nos concursos públicos, a igualdade de salário entre homens e mulheres, a delegacia especializada para a mulher e as políticas de valorização identitária. Sendo assim, essas ações afirmativas e políticas públicas são implementadas como forma de equiparar as desigualdades, para que todos sejam vistos como os iguais, obtendo as mesmas oportunidades. Com isso, se busca concretizar o princípio da igualdade.